Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Tem aluno aí? Nossa videoaula de hoje vai falar um pouquinho sobre a nossa querida Itararé. Vamos lá? Itararé é um município brasileiro do estado de São Paulo, situado na divisa do estado de São Paulo e do estado do Paraná. A sua população, estimada em 2018, era de 50.360 habitantes, conforme os dados do IBGE. Itararé situa-se em uma área conhecida como Campos de São Pedro, que vai do Rio Verde até o rio Itararé e que dá nome ao município. E falando um pouquinho no nome, Itararé em Tupi-Guarani significa pedra que o rio cavou, pois o rio Itararé corre em um leito rochoso que foi sendo desgastado pela correnteza, formando altos paredões, grandes cachoeiras e belas grutas. Inicialmente habitado por índios guaianazes, tornou-se um ponto conhecido de bandeirantes, exploradores, jesuítas e estudiosos, firmando-se como um dos pontos de descanso dos tropeiros que convergiam do sul, levando animais para a feira de Sorocaba pelo conhecido caminho das tropas. A barreira de Itararé é um ponto onde o rio se estreita e suas margens se unem, o que fornecia aos viajantes uma passagem natural, evitando um rio caudaloso e perigoso de atravessar. O rio foi estabelecido como divisa entre as vilas de Sorocaba e Curitiba. Então, quinta comarca de São Paulo, que com a sua emancipação, em 1853, tornou-se província do Paraná, passando do rio Itararé a ser a divisa. Com a colonização portuguesa, a organização do território brasileiro ele foi feita em capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias são quinhões de terras doados aos capitães donatários de propriedade hereditária. 15 capitanias hereditárias foram distribuídas. Os capitães eram responsáveis pelo cultivo de terra, implantação da justiça, criação de vilas, doação de sesmarias e pagamento de tributos à coroa portuguesa. Para falar um pouquinho de Itararé, temos que voltar um pouquinho lá nas capitanias hereditárias. Fundada em 1554 pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, a capitania de São Vicente, que é essa aqui, era habitada por índios guaianazes. Esses índios guaianazes, eles eram seminômades. O que seria seminômades? Eles paravam, ficavam um tempo, comiam por ali e assim partiam quando não tinha mais o que era. Eles falavam um tupi diferente e eram considerados índios mansos. E eles não construíam aldeia, por isso eles eram nômades. Contudo, eles também não faziam oca. Eles faziam construção de buracos na terra para se manter aquecidos e se cobriam com as peles de animais. O conflito entre portugueses e franceses que teve a participação dos tupinambás e os guaianazes, amores e os tamoios. Os guaianazes lutaram ao lado dos portugueses contra os tamoios, os tupinambás, amórios e os terminômios e os franceses. O acordo de paz foi organizado pelos padres Manuel de Nóbrega e José de Anchieta e teve em si a derrota dos tamoios. Sobre os bandeirantes, no século XVII, expedições que reuniam indígenas, mamelucos e brancos em busca de indígenas para escravidar e metais preciosos, eles eram estipulados pelos bandeirantes. Cortaram o interior em direções em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Foi feita uma construção do primeiro traçado na Estrada Geral, e dentre esses territórios desbravados estavam Campos de São Pedro, que foi o primeiro nome dado à nossa querida Itararé. A
A organização do município teve início em 1725 com a doação de 3 seis-marias com o propósito de povoamento e desenvolvimento da agricultura e criação. As 3 propriedades acabaram na mão de um mesmo dono, que registrou a propriedade como Fazenda de São Pedro, em 1836. Com o desmembramento constante da propriedade, no ano de 1879, um dos fazendeiros constrói uma capela no ponto maior de aglomeração à margem do Riacho da Prata, elevando seu status para povoado. De passagem a caminho do sul, o naturalista e historiador Augusto Saint-Hilaire registra em seu livro a situação do povoado, o encontro do Riacho da Prata com o rio Itararé e mesmo a existência de índios bárbaros que atacam fazendas próximas a matas. Seguindo o mesmo caminho de Auguste Saint-Hilaire, o célebre naturalista francês Jean-Baptiste Debret fez uma aquarela da ponte de madeira que existia sobre o rio Itararé, retratando a dificuldade em se atravessar com os animais na estreita ponte. No dia 10 de março de 1885, torna-se freguesia e em janeiro de 1891 torna-se curato e 3 de fevereiro de 1891 torna-se distrito de paz. Com a Lei 197, de 28 de agosto de 1893, decretada pelo Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, cria-se o município de São Pedro de Itararé, desvinculando do município de Itapeva, que era Vila da Faxina. Em 31 de outubro do mesmo ano, é feita a primeira eleição pela Câmara Municipal. No dia 8 de dezembro de 1897, passou a ser paróquia. O prefeito só passou a surgir em 1898, sendo eleito anualmente pelos vereadores. Finalmente, pela Lei de 1887, de 8 de dezembro de 1922, foi definida como comarca. Contudo, a cerimônia de instalação deu-se somente em 26 de fevereiro de 1923. Durante a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas partiu de trem rumo à capital federal, que era, na época, o Rio de Janeiro, esperava-se que ocorresse uma grande batalha em Itararé, que não ocorreu, pois a cidade acolheu Getúlio na estação ferroviária, permitindo a sua entrada no estado de São Paulo. E os militares derrubaram o presidente Washington Luiz em 24 de outubro daquele ano. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, foi uma das frentes de batalha quando os paulistas consideravam que São Paulo estava sendo tratado como terra conquistada, sendo governada por tenentes de outros estados e sentiam, segundo eles, que a Revolução de 1930 fora feita contra São Paulo. Principais eventos da nossa cidade. Temos a Festa do Milho Verde, que é uma festa organizada pela Associação de Moradores do bairro da Vila Santa Terezinha, que possui barracas que comercializam o milho com as suas diversas formas, natural, mingau, bolo, sorvete, pamonha, etc. A cavalgada, que é realizada no último final de semana do mês de janeiro, abrangendo o eixo entre Bom Sucesso de Itararé até Sengés. A Festa de São Pedro, que é uma quermesse realizada em homenagem ao padroeiro do município. Essa festa também ocorre com outros santos da cidade, e a exposição e comercialização de produtos, lanches e entretenimento geral. Tem o concurso Miss Itararé, realizado para eleger a garota que representará o município como parte das comemorações de aniversário realizadas no mês de agosto. E acreditem se quiserem, parece fake, mas é fato. A professora que vos fala
também já foi Miss Itararé. Isso lá em 2007, quando eu tinha 15 anos, e isso é uma história para outra hora, tá bom? E uma das partes mais legais para nós de escola, que é a parte de desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade, onde a gente se reúne para comemorar o aniversário da cidade. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Itararé! E temos também a nossa festa de aniversário, do município, a nossa querida FAP, que são, durante um período de 5 dias em média, é realizado no centro de eventos, o rodeio e a exposição agropecuária, shows em geral, queima de fogos de artifício, no encerramento sendo neste local instalado uma grande estrutura que agrega serviços de alimentação, entretenimento, estandes de exposição, barracas de artesanato, leilão de gado e muito mais. Crianças, aprendemos bastante coisa só neste vídeo sobre a nossa terrinha. Temos turismo, que são campos maravilhosos, coisas lindas que a natureza nos reservou. E nossa terrinha é abençoada por Deus. Parabéns, Itararé, pelos seus 127 anos. Obrigada pela participação na aula de hoje.